Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu queria mostrar para vocês algumas possibilidades de retoque usando os Color Channels. Recentemente eu perguntei no meu Instagram a seguinte pergunta: quantos canais de cor possui uma imagem? E aí naturalmente vocês vão vir aqui na aba do Channels e vão falar: ah, Brito, cada imagem possui 3 canais, né? O Red, o Green e o Blue. E eu vou falar que não é bem assim. Mas como assim, Brito? Ó, tá aqui, ó. Acabei de mostrar para você. Nananina não, você só está considerando o RGB. Mas e se por acaso a gente tiver a nossa imagem em CMYK? A gente ganha mais 4 canais, o Cyan, o Magenta, o Yellow e o Black. E ao mesmo tempo, pessoal, se a gente converter a nossa imagem para Lab Color, a gente vai ganhar mais 3 canais, o Lightness, o A e o B. Ok, Brito, legal, entendi que cada imagem tem mais do que 3 canais. Mas e daí? No que isso vai me ajudar? Bom, a gente sabe que muitas vezes quando a gente vai fazer recorte de cabelo, por exemplo, a gente começa procurando o channel de maior contraste. E aí ali no channel de maior contraste a gente duplica ele, contrasta ele um pouco mais e daqui a gente começa a criar uma máscara que vai nos ajudar a extrair o cabelo da modelo. E eu vou mostrar para vocês um exemplo disso um pouquinho mais para frente. Só que às vezes a gente também não encontra no RGB o canal ideal, mas de repente se a gente for lá no CMYK, a gente vai encontrar canais melhores que facilitem o nosso recorte. A mesma coisa serve, pessoal, para quando a gente quer usar a técnica das máscaras de luminosidade. Bom, eu seleciono aqui um canal que eu sei que tem uma passagem interessante, vamos ver aqui, ó. Vamos supor que eu acho interessante aqui esses detalhes nas highlights do cabelo dela. Estamos no canal Blue, então selecionei o canal Blue, apertei o Ctrl, cliquei aqui, ele carregou a seleção do canal Blue, eu volto para o RGB, estou aqui na minha aba de Layers, puxei uma curva e eu vou começar a dar uma clareada na minha imagem, ou de repente uma contrastada nela. Brito, mas qual a diferença de você usar isso daqui e, sei lá, uma curva sem essa máscara? Bom, a diferença é essa daqui, ó, né? Fica o ajuste que eu fiz sem essa máscara aqui, ele fica muito mais gritante, ele pega em todas as áreas da minha imagem. Só que usando essa máscara, o que acontece? Ele só vai pegar onde tem essas partes mais claras, né? Então, eu consigo às vezes uns ajustes mais interessantes, um pouco mais precisos. Olha que truque legal. Eu vou puxar uma curva aqui embaixo, eu tenho essa daqui de baixo sem ajuste nenhum, e eu tenho essa daqui de cima com o meu ajuste principal e a minha máscara. E aí se eu segurar a tecla Alt e puser o meu mouse aqui no meio, ele vai fazer essa setinha, ó. E eu vou vincular essa layer aqui na layer de baixo. Mas do que serve isso, Brito? Serve para eu usar essa máscara aqui de baixo, para eu regular onde eu quero que esse efeito pegue na menina. E aí eu não preciso tocar na minha máscara original. Então, ó, vou deixar isso aqui tudo apagado, vou pegar um brush suave aqui, ó, aumentei o tamanho e ó, eu tô abrindo umas partes de luz na blusa, no cabelo dela, de acordo com essa máscara aqui. Agora, se eu usar de repente um canal aqui do CMYK, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vamos pegar o Cyan. Eu vou clicar aqui, vou duplicar esse channel, e aí eu estou no meu arquivinho CMYK e mandei lá para o RGB original. E aí se eu vier aqui na aba de Channels, o Cyan vai estar aqui, só que ele vai estar como Alpha 1. E aí eu vou clicar 2 vezes e vou renomear ele como Cyan. E aí eu já tenho esse canal de cor estocado aqui na minha aba de Channels. Cliquei segurando o Ctrl e vou fazer o mesmo procedimento. Vou vir aqui para minha aba de Layers, vou criar uma curva com um ajuste qualquer, ele já cria com a máscara carregada. Ó, puxei aqui, só vou clarear a imagem. E aí vou puxar uma curva embaixo, vou vincular usando o Clip Mask, vou inverter a máscara e vou começar a pintar aqui. Vamos ver como é que fica. Ó, já fica um efeito bem mais forte do que esse outro aqui, ó. Esse outro é mais sutil, traz um pouco as altas luzes da camisa também. Já esse outro, não, ele fica um pouquinho mais estourado no cabelo e praticamente não pega muita coisa da camisa, né? Ele não faz tanto contraste. Mas de repente, isso aqui é interessante se eu quiser acender alguns brilhos no cabelo dela. Eu já trabalhei fazendo algumas campanhas de modelo para comercial de shampoo, de produtos de beleza, e muitas vezes a gente puxa o brilho no cabelo dela justamente dessa maneira. A gente encontra um channel, pode ser o Red, Green ou Blue, ou algum outro, ou até mesmo o RGB, e aí a gente carrega uma curva e faz exatamente
dessa maneira aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, isso daqui é uma possibilidade de trabalho, não estou dizendo que é algo mandatório, que você tem que fazer dessa maneira. Porque alguém vai poder me dizer, ah, Brito, eu não podia de repente só puxar uma curva e ir controlando aqui, né, nos pontos? Poderia. Ou então eu simplesmente não poderia, né, puxar uma curva e depois clicar 2 vezes e usar o Blend If, por exemplo? Poderia, sim, só que o que eu quero que vocês entendam é que eu estou dando possibilidades para vocês. Às vezes o Blend If não vai te dar necessariamente um efeito como esse daqui, e nem muito menos a curva controlada com esses pontos. Então é sempre interessante considerar os channels. E aí eu quero mostrar para vocês os ajustes que eu fiz. Eu saí desse resultado para esse resultado aqui. Então, qual que era o meu objetivo aqui? Era trazer informação de novo em algumas áreas que eu estava achando muito estourado, trazer alguma espécie de volume no rosto dela. E como é que eu fiz isso? Bom, em primeiro lugar, eu peguei a minha imagem original em RGB, fui lá, dupliquei uma vez, dupliquei 2 vezes. Essa cópia aqui de baixo eu chamei de CMYK, a cópia de cima eu chamei de Lab. E aí, ó, eu selecionei o meu layer CMYK e transformei ele num Smart Object. Você clica com o botão direito, vem aqui em cima, Create Smart Object. E aí, se você clicar 2 vezes, ele vai abrir um outro arquivo e esse arquivo vai estar em RGB. Mas, dentro desse arquivo Smart, você pode transformar ele num arquivo CMYK. E aí você ganha os channels. E aí o que eu fui fazendo é encontrando o melhor canal e jogando lá para o outro lado. Então, qual que é o raciocínio? Ah, eu quero trabalhar, digamos, volume no cabelo dela. Fui lá no RGB. Tem algum channel que trabalhe volume direito no cabelo dela dentro do RGB? O Blue, mais ou menos. O Red pega tudo, né? De repente, se eu quisesse isolar o cabelo dela aqui da camisa, esse seria um caminho, seria com o Red Channel do RGB. Mas não é isso que eu quero trabalhar contraste. O Green chapa um pouquinho. Bom, vamos dar uma olhada no CMYK. O CMYK tem o Cyan, que também chapa pra caramba. Magenta chapa muito. O Yellow, de repente, alguma coisa. O Black tem umas coisas interessantes. Bom, e se eu duplicar o Black aqui para baixo e contrastar ele um pouquinho? Olha que interessante, ó. Eu já tenho uma máscara um pouco mais trabalhada. E aí eu vou aqui, vou duplicar lá para o meu channels, né, para o meu arquivo RGB original. Dei o OK, voltei lá para ele está aqui, carreguei, puxei a curva e vou agora mascarar essa curva aqui. Ó, interessante, fica interessante. Enfim, o raciocínio é sempre esse. De repente, se você não encontra alguma coisa no canal CMYK, você vai encontrar no Lab. De repente, isso aqui seria uma máscara interessante para você mexer só nos meios tons da imagem, né? Eu não costumo usar tanto isso daqui. Essa técnica eu estou mostrando para vocês, mas não é algo tão corriqueiro no meu dia a dia. Mas às vezes, quando eu quero isolar algum detalhe específico, eu lanço mão dessa técnica aqui. Bom, pessoal, deixa eu mostrar para vocês como é que eu cheguei nesse resultado aqui, tá? Então foi 98% só utilizando essas técnicas que eu acabei de mostrar para vocês. Então vamos passo a passo, tá? Primeiro de tudo eu criei uma pastinha, dei o nome de ajustes, vou até desfazer essa máscara aqui e vou desfazer todos os layers de ajuste. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu provavelmente fui lá no canal de Lab, peguei o canal de Lightness, escureci ele bastante até ele me dar essa máscara aqui, trouxe para cá, inverti, vinculei nessa outra máscara aqui de baixo e eu fiz isso para começar a tirar esses estourados. Eu estou achando a cara dela muito estourada, a xícara muito estourada, essa parte aqui de cima. Então, ó, eu já começo a trazer algum volume de volta na foto como um todo. Depois foi a vez de trabalhar com o canal Black e ele era assim. Eu trouxe o Black lá do CMYK, eu inverti ele. Ó, esse era o antes, depois da inversão. E eu fiz isso porque eu estava achando provavelmente essa parte aqui do fundo em que os pretos, tá vendo? Principalmente aqui, eu acho que tem uma máquina de café, alguma coisa do tipo. E principalmente aqui nos copos, eu estou sentindo que a informação de preto está muito pesada. Eu queria deixar isso aqui um pouco mais claro.
então me utilizei dessa máscara aqui, que é justamente onde pega bastante da informação de preto lá no CMYK, trouxe para cá, puxei nas altas luzes e depois mascarei, ó. Vinculei ele nessa máscara aqui de baixo. E a vantagem disso, galera, é sempre não estragar a máscara original, ok? Aliás, o ideal é que você pegue os canais do jeito que eles são, tragam para cá e nem contraste ele. Por quê? Porque depois, se você tiver que, por exemplo, fazer um retoque, né, nessa imagem aqui, vamos supor que a primeira versão dessa imagem tem esse lustre, essa lâmpada aqui atrás, e depois uma segunda versão não vai ter mais esse lustre aqui. Se você veio lá, de repente, por exemplo, pegou o canal do Green e jogou para cá, né? Jogou para cá assim, puxou alguma coisa, foi lá na própria máscara e contrastou ela, depois você vai ter que fazer esse processo de novo e você vai ter que adivinhar como é que você contrastou essa máscara. Então assim, dá para fazer? Dá. Você consegue uns resultados legais? Consegue. Mas cuidado que depois você pode ficar um pouco refém dessa sua máscara aqui. Então, né, tudo bem que eu fiz isso aqui algumas vezes, mas isso aqui é um exemplo, né, só para demonstrar para vocês a técnica. Num trabalho profissional pode ser que você fique enrascado, tá? Então assim, traz o canal como ele é, traz aqui para a aba de layers, carrega uma máscara, não toca nele e aí vincula ele numa outra layer de baixo, né? Não evita fazer, ó, né, isso aqui, pintar nele, evita fazer esse tipo de coisa, tá? Preserva sempre o canal e se você tiver que mascarar ele, ou você vincula ele numa layer embaixo, ou você bota ele dentro de uma pastinha e mascara essa pasta aí. Beleza. Depois o que eu fiz foi trazer um pouco mais de escuridão aqui para a parte da bochecha dela. Eu estava achando provavelmente essa parte aqui um pouco mais estouradinha. E eu fiz mais uma vez com o canal do Black, porque ele pega bastante essas sombras aqui no pescoço dela. Depois era a hora de mexer no cabelo. Olha que interessante, eu deixei o cabelo dela um pouco mais avermelhado. Como eu fiz isso? Eu usei o canal do Yellow invertido. Depois eu fui lá e vinculei ele numa outra máscara e pincelei só na parte do cabelo mesmo. E aí, ó, é um ajuste sutil, mas que deixa bem bonitinho essa parte aqui do cabelo dela. Depois eu peguei o canal Yellow como um todo e eu provavelmente usei para trazer um pouco mais de informação nessas áreas que estavam mais estouradas. Porque o Yellow no CMYK, ele pega bastante aqui do notebook, ele pega nas paredes. Então, vinculando ele numa máscara como essa e deixando ela um pouco mais apagada no centro, eu consigo começar a trazer um pouco mais de informação e cor aqui para as beiradas. Depois era hora de usar o canal Green do RGB e o que eu fiz? Eu mexi um pouquinho aqui na camisa dela. E aí, pessoal, são sempre ajustes simples, ou são ajustes de contraste, ou ajuste para clarear, ou no caso aqui, né, do cabelo dela, eu mexi um pouquinho na cor também, né? Mas é sempre algo neste sentido. Depois eu usei o canal Red e aí eu trouxe um pouquinho mais de brilho aqui na parte das altas luzes do cabelo. Depois eu usei o Black invertido mais uma vez e eu tirei provavelmente saturação. Exatamente, eu estava achando o cabelo dela muito saturado. Não sei se vai dar para ver na gravação, mas foi bem aqui, ó. Tava antes, estava bastante avermelhado e depois ficou um pouquinho mais natural. Aí depois eu usei um Selective Color normal para mexer nas cores, deixar tudo um pouco mais amarelado. Depois um Hue Saturation, porque eu estava achando essa parte da imagem ainda mais saturada. E por último, novamente eu usei o canal de amarelo. Eu vinculei ele nessa máscara aqui e eu usei isso para trazer um pouco mais de cor amarelada aqui, ó. E aí depois eu tinha isso tudo dentro de uma pastinha e eu estava achando que provavelmente aqui estava muito pesado. Eu fui lá e mascarei na minha pastinha. E aí a gente tem o antes e o depois. Enfim, isso aqui foi feito para servir de exemplo para vocês. Outro detalhe que eu mencionei foi a questão do recorte. Isso daqui não é típico, mas às vezes acontece. Você vai numa imagem, você precisa recortar, por exemplo, o cabelo de alguém e dentro do RGB não tem tanto contraste assim. Então, uma das alternativas às vezes pode funcionar é de você justamente fazer uma cópia dessa imagem em CMYK
e lá dentro você começa a procurar alguns canais de cor diferentes e talvez aqui o magenta me ajude. Vamos dar uma olhada. Ó. O yellow, acho que não. Vamos puxar o magenta mesmo. Vou duplicar ele aqui e vou começar a contrastar. Ó, ele já traz bastante dessa separação daqui. E aí, se eu continuar trabalhando, deixando essas partes aqui mais contrastadas, tá vendo? Ó, eu já consigo alguma coisa melhor. Obviamente não vai servir só esse channel, né? Agora isso aqui é um bom começo. Eu partiria daqui, depois eu tentaria, por exemplo, isolar essa parte aqui e trabalhar melhor, né? Vamos dizer, vamos ver se eu consigo trazer um pouquinho de claridade aqui. Daí você poderia usar isso daqui como uma base e depois você iria nos outros channels, dava uma olhada para ver se de repente você consegue pegar uma parte daqui, ó, digamos que fique mais interessante. Ó, olha que legal. E eu já consigo isolar, por exemplo, essa parte aqui de baixo. E aí eu posso fazer uma seleção aqui embaixo e começar a pintar de branco e isolando essas outras partes aqui. Se eu pegar um brush e colocar ele em overlay, né, com opacidade aqui na metade e for pintando de branco aqui, tá vendo? Ó? Eu já consigo alguma coisa melhor. Consegui com o canal do Black. Né? Obviamente eu isolei para a parte aqui de baixo, para a parte de cima não está valendo. Mas daí eu posso inverter aqui, pintar essas outras partes. Eu carrego essa seleção, volto lá para o magenta, inverto, eu já posso pintar aqui embaixo de branco. E aí, ó, a gente vai pintando aqui na parte de cima com o brush em overlay. Vamos ver como é que fica esse resultado. Ó, inverti aqui, ó, bastante coisa para pintar ainda. Então temos que tirar esses fantasminhas aqui. Isso daqui é uma base, tá vendo? Ó, não é um recorte perfeito, mas é algo que vai com certeza te ajudar muito. Então, ó, eu tentei com o magenta, tentei com o black. Se bobear, eu acho que o black ficou melhor. Vamos dar uma olhada, ó. Vou carregar ele aqui. Vamos gerar um quick mask, ó. Ainda tem bastante coisa para ser pintada aqui, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vou carregar essa seleção e vou mascarar a moça aqui. Vamos colocar um fundo neutro atrás dela para ver como é que fica. Tá, ainda não está lá, mas está chegando. Vamos tentar voltar para o magenta que eu estava trabalhando e contrastar ele um pouquinho mais. Vamos ver o que a gente consegue por aqui, ó. Carreguei a seleção e aí eu vou tentar pintar, vou esconder minha seleção com Ctrl H, voltei aqui para minha máscara, escondi a seleção, vamos tentar pintar com esse brush aqui, vamos ver o que acontece. Ó. Já deu uma melhorada? Deu uma melhorada, mas ó, eu vou ter que dar um jeito de matar esse pedaço aqui. Como é que eu vou matar ele? Será que se eu voltar com o meu overlay e for apagando aqui funciona? Talvez até funcione, né? Talvez até funcione um pouquinho. E aí, para a máscara não ficar tão carrancada, eu venho aqui com a Blur Tool, ainda passo aqui, ó, um pouquinho de leve, que aí ela fica parecida com o resto. Então isso aqui seria uma máscara base de recorte de cabelo que eu fiz utilizando dois canais de cor, o magenta e o black. Combinando os dois, a gente chega num resultado como esse daqui. É perfeito? Não, mas já foi uma boa parte do caminho, ok? Já foi uma boa parte do caminho. O resto da menina eu provavelmente recortaria utilizando o PEF. O cabelo eu extrairia o grosso dessa forma aqui. E aí depois eu ia acertando um pouquinho aqui das arestas na mão mesmo. Eu teria que pintar
essa parte aqui de dentro, né? Esses buraquinhos, né? Eu vou pintando assim, dessa maneira que eu estou fazendo aqui mesmo, ó. Laço tu, pá, né? Faz um featherzinho leve ali para não ficar uma máscara dura, sempre evitar máscaras duras, principalmente quando você estiver fazendo cabelo. E aí você começa já a acertar. E aí, poxa, é um resultado, né, para início de trabalho, é um resultado bastante decente. Que talvez eu não tivesse conseguido chegar se eu tivesse feito o recorte em RGB, né? Então, galera, esse é o resultado aqui. Geralmente, 99% do tempo eu estou fazendo os recortes com canais em RGB, mas em alguns casos, recentemente aconteceu isso comigo, eu tive que recortar um cabelo de um modelo de um fundo bem rebuscado e eu só fui conseguir encontrar os canais de cor corretos para fazer o recorte aqui no CMYK. Então estejam ligados a respeito desse tipo de coisa, que isso pode salvar a vida de vocês. Beleza? Pessoal, peço que vocês deixem o seu like, caso vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal e não deixem de me acompanhar lá no meu Instagram, porque lá eu posto conteúdo semanalmente. Você pode me acompanhar um pouco mais de perto e de repente fazer alguma dúvida e eu respondo por lá mesmo. Beleza? É isso daí. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.